Hoje foi mais difícil do que é habitual para chegarmos até aqui, mas graças a Deus que estamos aqui. Ainda também esperamos que mais irmãos possam chegar, juntar-se a nós, apesar de todas as dificuldades e imprevistos. Mas é com grande alegria que estamos aqui, grande alegria para podermos cultuar o nome do nosso bom Deus. E de uma maneira especial, só depois de encomendar todas as coisas em oração, como já o fizemos, vamos agora fazer uma breve apresentação, tá bem? Para contextualização deste momento, o porquê deste domingo, e este domingo até a dinâmica do próprio domingo ser diferente daquilo que é habitual. Normalmente às 10 horas da manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical e às 11h15 nós temos o nosso culto, tá bem? A dinâmica esta manhã vai ser ligeiramente diferente. Vamos ter duas exposições da palavra focadas no livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ter um intervalo a seguir, tá bem? À exposição, teremos um coffee break e depois voltaremos aqui para continuarmos o nosso culto e uma segunda exposição da palavra em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 é um dos capítulos mais desafiantes de todo o livro de Daniel e um dos mais desafiantes de todas as escrituras. É por isso que eu planeei muito bem para que este domingo tocasse Daniel 9 para ser exposto pelo nosso convidado especial. E graças a Deus o planeamento correu bem. Então estamos aqui na continuação do estudo do livro de Daniel e vamos então estudar o capítulo 9 de Daniel. E para mim é uma grande alegria e para a nossa igreja é um grande privilégio ter aqui o pastor Randy Cook. Pastor Randy Cook, além de uma larga experiência no ministério pastoral, décadas de experiência no ministério pastoral, também experiência missional em diferentes contextos, inclusive Brasil, inclusive, se eu não estou em erro, 12 anos em Israel, na terra de Israel, além de experiência em investigação arqueológica, geografia bíblica, além de todos os estudos teológicos que tem, é, sem dúvida, alguém com conhecimento profundo do hebraico, um conhecimento profundo também de Israel, da geografia bíblica e um bom defensor do dispensacionalismo. É por isso que vamos ter este domingo a exposição em Daniel capítulo 9, um capítulo com um significado profético profundo em todas as escrituras sobre os eventos futuros e também na próxima sexta-feira, aqui neste mesmo lugar, em horário pós-laboral, a partir das 19 horas, ele estará connosco para uma conferência bíblica sobre dispensacionalismo e as escrituras. Se não sabes o que é dispensacionalismo, não podes faltar, mas resumindo, é a interpretação teológica sobre os eventos futuros, aquilo que Deus já revelou para nós nas Escrituras. Sem mais demora, com grande alegria, depois de sonhar com este momento, orarmos e falarmos sobre a possibilidade do pastor Randy estar em Portugal desde 2019, finalmente em 2025, pastor Randy Cook aqui em Portugal, e muito obrigado também pelo seu investimento para estar aqui conosco. Que Deus o abençoe grandemente, pastor. A alegria e privilégio é todo meu poder estar de volta aqui depois desse tempo todo. E tem sido uma esperança há algum tempo. Essa conferência foi marcada já no início de Covid e tivemos de cancelar. Então, graças a Deus, finalmente estamos aqui e eu estou maravilhando um pouco, porque me contaram que europeu é meio frio, mas estou sentindo um calor bem brasileiro aqui, viu? Tá. Testando. 1, 2, 3. Pronto. Tá melhor? Estava contando para o irmão que o Charles Spurgeon, vocês já ouviram falar deste homem certamente, ele tinha um colégio de pastores na sua igreja, isso na 1830, 40 por aí, e uma das
regras, uma das exigências é que a pessoa, o candidato, tivesse pulmão suficiente para encher a sala, sem ter alto-falante, sem ter microfone, não existia na época, né? O próprio Spurgeon conseguia pregar para 15 mil pessoas sem microfone. E teve um menino, um rapaz que estava querendo entrar na escola, e o Spurgeon conversando com ele. A última etapa para a entrada era uma conversa com o presidente. Então, o menino estava falando assim baixinho, não levantava a voz de jeito nenhum, e o Spurgeon mandou ele ficar lá do outro lado da sala para manter essa conversa. E o cara ainda não falou em voz alta, então o Spurgeon jogou fora. Mandou embora. E ele disse, se Deus não lhe deu pulmão suficiente para pregar para a multidão, ele não lhe chamou para o ministério. Meio duro, mas olha, se eu não consigo encher uma sala desse tamanho, tem algo errado. Graças a Deus nós temos também essa tecnologia que atrapalha tanto as nossas vidas, né? Bem, estava dizendo que me disseram que europeu é frio, mas não, e outra coisa, me disseram que as igrejas estão quase mortas e que não tem mais homem na igreja. Estou vendo aqui uma contradição enorme. Graças a Deus, vê a força de uma igreja local, como estou vendo aqui agora. E eu sei que é Deus que nos dá este crescimento, esse poder, mas eu sei também que Ele faz isso através de liderança. E eu quero agradecer em voz alta o pastor Tiago, o trabalho que ele tem feito aqui fielmente. Esta é uma peça rara, viu? E é uma joia preciosa. Vocês precisam cuidar muito bem dele. Graças a Deus pelo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Bem, o meu assunto é Daniel 9, e quero que abram as suas Bíblias para este texto, mas eu quero logo dizer que hoje de manhã, esse primeiro horário, vai ser mais geral e sobre profecia em geral, e entrando então mais no assunto de Daniel em si. Um versículo em cada 4, quer dizer, 25% da Bíblia foi profecia no momento em que foi escrito. Um versículo em cada 4. E muitas dessas profecias, algumas centenas, já foram cumpridas na experiência da nação de Israel, especialmente na primeira vinda de Jesus Cristo, dezenas e dezenas de profecias cumpridas. E veja bem, todas as profecias já cumpridas, sem exceção. Todas as profecias já cumpridas foram cumpridas literalmente, exatamente do jeito que está escrito. Então, a minha ideia é que o resto, aquilo que não foi cumprido ainda, também será cumprido literalmente. Isso é lógico, faz bom senso. E algumas outras posições teológicas, especialmente na área de profecia, não concordam com isso. O amilenismo, por exemplo, não pode, de forma alguma, interpretar o Antigo Testamento literalmente. Todas aquelas profecias a respeito de Israel, um milênio com Jesus Cristo, filho de Davi, sentado no trono de Davi em Jerusalém, nada disso pode ser literal, segundo eles. Meus irmãos, uma teologia dessa é fraca, é mais do que fraca, é errada, porque todas as profecias já cumpridas foram cumpridas literalmente, e creio que temos boa razão, então, quando dizemos que as profecias ainda não cumpridas serão também cumpridas literalmente. Então, esta é a base do estudo que quero fazer hoje de manhã, mas vamos ver, então, num esquemático, num mapa como este, como são as coisas futuras. Agora, olha, os amilenistas e os não pré-milenistas todas acham que é ridículo como a gente gosta de fazer desenho e cronograma desse tipo.
Mas eu quero lhe mostrar que esse cronograma vem direto da Bíblia. Não é uma coisa que eu nem outra pessoa inventou à parte. Então, como se vê, eu creio que os irmãos são bastante instruídos para saber já esses detalhes. Estamos no momento, depois da morte de Jesus Cristo, representado pela cruz ali, estamos no período da igreja. Então, já durou uns 2000 anos, não se sabe quanto mais, e a Bíblia fala claramente, em muitas ocasiões, que ninguém sabe o dia, nem a hora da volta de Jesus Cristo. Então, os adventistas, as testemunhas de Jeová e muitos outros, até evangélicos, que têm, nos últimos anos, tentado descobrir, vai ser no dia da Rosh Hashanah, dia de ano dos judeus, ou que vai ser, eu me lembro de um livro, 88 razões porque Jesus vai voltar em 1988. O mesmo cara que escreveu o livro, evidente que não aconteceu, ele em 89 escreveu outro livro. Diminuiu um pouco o número de 88, mas ele avançou outra data. O mesmo escreveu de novo em 97 outro livro com a mesma ideia e muitos outros desde então. A realidade é, como Jesus Cristo falou claramente, ninguém sabe o dia nem a hora da volta dele. Por minha parte, vendo a situação do mundo, eu não posso imaginar como vai demorar muito. Todos os eventos que estão ao nosso redor apontam para a proximidade desta volta. Mas olha, se eu estivesse vivo no ano 1939, eu teria quase certeza que Hitler era o anticristo e que as coisas iriam acabar naquela década, e não aconteceu. Por pior que seja, pode ainda ser pior. E pode ainda demorar o retorno de Jesus Cristo. Mas uma coisa é importante, a Bíblia, em todo lugar, e toda a igreja primitiva acreditava que podia ser a qualquer momento. Não resta nada no calendário profético para ser realizada para ele poder voltar. Irmãos, é uma das razões que eu não sou pós-tribulacionista. Vocês já ouviram falar disso, eu tenho certeza que a ideia é que a igreja vai passar pela tribulação para Jesus Cristo então voltar. Não é possível isso e manter ao mesmo tempo a ideia da iminência da volta de Cristo. Porque se eles estão corretos, a igreja vai passar pela tribulação, isso quer dizer que Jesus não pode voltar, no mínimo, ainda 7 anos. Ele não pode voltar agora, segundo a teologia deles. Isso é errôneo. Não é o que a Bíblia ensina. A iminência, a possibilidade de Cristo voltar a qualquer momento, continua sendo uma doutrina bem bíblica. Então, é isto que é demonstrado aqui neste gráfico. O próximo evento no calendário profético chama-se o arrebatamento. O texto principal é 1 Tessalonicenses 4, diz que Jesus Cristo virá até as nuvens. Nós, os vivos, não vamos preceder os mortos em Cristo. Irmãos, meu pai, por exemplo, é um crente fiel que faleceu há tempo já. Ele vai ser ressurreto naquele momento. E vamos, então, ter um encontro com eles e com o Senhor no ar. E 1 Tessalonicenses 4 diz, assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma grande consolação. Este é o próximo evento no calendário profético. Enquanto isso, aqui na Terra, então, vai ter um período de 7 anos profetizados, inclusive aqui neste texto de Daniel 9, que vai ser um período de tribulação, de julgamento, de grande sofrimento aqui na Terra, sobre os habitantes da Terra, muito especialmente sobre os judeus. E no final deste período, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai voltar
até a terra nesta ocasião, e por isso que chama-se a revelação, porque ele será revelado a todo mundo, não só à igreja ou aos crentes de hoje, mas ele vai voltar até a terra para iniciar o seu reino milenar. 1000 anos, sentado no trono de Davi, na cidade de Jerusalém, governando o mundo inteiro de lá. E no final daqueles 1000 anos, é Apocalipse 20, onde nós lemos muitos detalhes sobre isso. Satanás, que foi amarrado durante esse período, será solto para uma última tentativa contra Jesus Cristo. Ele, com seus exércitos, o próprio anticristo e o profeta falso, todos estes serão lançados no lago de fogo para a eternidade. O Satanás foi preparado especialmente para ele desde o início. Daí, então, vamos entrar na eternidade. Agora, nesses últimos 2, 3 minutos, falei algumas vezes sobre o livro de Apocalipse. E quero lhe mostrar como o livro de Apocalipse encaixa neste quadro. Melhor dizendo, como este quadro demonstra o conteúdo cronológico do livro de Apocalipse. E este é um exercício importante para qualquer crente hoje em dia poder dar esta explicação, pelas muitas críticas que nós recebemos com esses gráficos. Então, o que é que está escrito no capítulo 1 de Apocalipse? O que é que temos lá? É uma visão de Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo, isso é 60 anos depois da sua morte, morreu em torno de 30 e retornou, João está escrevendo, em torno de 90. Então, imagina aquela ocasião. O João está na ilha de Patmos, diz lá que ele está no Espírito no dia do Senhor. E ele está orando, meditando, louvando a Deus. E de repente, atrás dele, ele escuta esta voz. E quando ele vira, quem é? É o seu melhor amigo na terra. João é aquele a quem Jesus amava. E quando João vê Jesus Cristo, o que acontece? Cai com o rosto no chão. E é sempre o que encontramos na Bíblia, quando alguém encontra o Deus vivo. Até um anjo sempre cai rosto em chão. Esses irmãos carismáticos, e vou dizer irmãos porque creio que muitos são salvos, nossos irmãos carismáticos que dizem que ficam assim conversando com anjos e que recebem essas revelações, estão mentindo. Não é verdade o que falam. Eu me lembro de um que diz que frequentemente ele está tirando a barba no banheiro e aparece Jesus ali no espelho. Aí ele fica assim conversando. Mentira! Se fosse mesmo Jesus, cairia rosto em terra. Por causa da nossa imundícia, do nosso pecado, não podemos enfrentar a glória de Deus desse jeito. E nem sequer um anjo. Então, capítulo 1 é Jesus Cristo ressurreto. 2 e 3 falam de quê? Pode falar. As cartas às 7 igrejas. São 7 igrejas da época, conhecidas de João. Ele foi pastor de talvez 2, se não mais. Era pastor de Éfeso, que é uma das 7 igrejas, na época que ele foi levado à prisão. E bem conhecidos aí. Certamente ele fez conferência em todas essas igrejas. E as cartas são do tipo que não gostaríamos de ter exposto ali para todo mundo saber dos nossos erros, né? Cada carta, faltando uma, tem alguma coisa bem negativa a dizer. Cada uma tem, fora uma, tem alguma coisa boa para dizer. Então, tem certo elogio e tem certo julgamento ou cautela para as igrejas. E olha, na Bíblia, no estudo bíblico, são 3
elementos essenciais e nesta ordem para entender as Escrituras. Número 1, observação. Responde a pergunta, o que está escrito? É incrível quantas vezes pessoas começam a discutir os assuntos sem ter lido o texto. Parece que o que estamos fazendo agora, mas não. Aguarde. Observação, o que está escrito. Interpretação, o que significa. Então, tem que despedaçar a gramática, o vocabulário, fazer comparação com outros textos para entender o sentido. O que significa? Observação, interpretação, daí, e só daí, que pode passar, então, para aplicação. O que significa para mim? E, olha, pouco ou nada importa o que significa para mim. O que importa é o que significa. E significa o que significava. É muito importante a gente proceder com esses 3 passos na ordem certa. O que está escrito, o que significa agora para nossos dias. Qual a aplicação? A aplicação pode ser variada. Interpretação é única. Isso não quer dizer que sempre nós vamos conseguir entender a interpretação correta, vamos tentar, mas Deus não deu 5, 10 ideias ou opiniões diferentes para cada texto. Deu só uma. O propósito dele era comunicar a verdade, não várias verdades. Então, a interpretação é única, a aplicação pode ser variada. Um ligeiro exemplo, Salmo 51. Salmo 51 foi escrito por Davi quando ele enfrentou o seu pecado com Batseba. Esse é hebraico. Como é que diz em português? Batseba. E depois, então, ele se arrependeu e confessou seu pecado. Salmo 51 é bem conhecido por todos. Esta é a interpretação. Observação, o que aconteceu e como e quando, e interpretação, Davi confessando o seu pecado. A aplicação pode ser bem variada. Isso pode se aplicar a uma mulher. Pode ser aplicada no ano 100, depois de Cristo, pode ser aplicada em 2025. Pode ser aplicado no Brasil, Portugal, qualquer lugar diferente. Tem muitas aplicações, mas a aplicação só é válida na medida que a interpretação é correta. Ninguém pode dizer isso, para mim, significa, sem ter ligação com o que está escrito e sua interpretação correta. Então, 2 e 3 falam sobre 7 igrejas do primeiro século. Se falam sobre outra coisa em termos de aplicação, tem que estudar bem. Por exemplo, em qualquer época nós encontramos igrejas semelhantes a essas 7 igrejas. Mesmas características, mesmos erros, a mesma força e poder, como está escrito lá. Podemos ver aplicações a este nível. Aplicação à história eclesiástica é um pouco mais duvidoso. Eu sei que tem certa base, dizer que demonstra o progresso dos últimos 2 anos na história da igreja, mas no momento que você começar a apertar um pouco, vai ver que tem certas dificuldades esta interpretação, porque não é interpretação. É, no máximo, aplicação. Bem, estou desviando bastante do caminho, vamos voltar. Capítulo 4 e 5, o que é que trata? É uma visão que João é dado do trono de Deus no céu. Por sinal, no início do capítulo 4 diz, venha para cá e vou lhe mostrar o que há de acontecer lá embaixo. Eu não vou basear a doutrina do arrebatamento nesta frase única. Porém, esta frase sustenta a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional. 4 e 5 descrevem o trono de Deus, os anciãos, os anjos, os 4
seres vivos, nem sabemos exatamente como traduzir. Eu acho que uma das versões portuguesas no início dizia bestas. Sei que no Brasil esse termo tem outro sentido, não sei se... mas são criaturas excepcionais que estão ali diante do trono de Deus. Fala sobre o trono, fala sobre o mar de cristal ao redor. Fala detalhes. Durante este período, a igreja vai estar no céu, gozando da presença com Deus e o julgamento das obras. É um julgamento positivo para receber galardão. Vamos participar das bodas do Cordeiro durante esse período. Agora, no texto de Apocalipse, capítulos 6 a 19, vão falar detalhadamente sobre o que está acontecendo aqui na Terra durante este período. Tem os selos, as trombetas, as taças, todos aqueles julgamentos, começando mais fenomenológico e depois passando mais para julgamento divino contra os habitantes da Terra, especialmente os judeus, por sinal, este período de 7 anos aqui na Terra é dividido entre a tribulação e a grande tribulação, o que é conhecido também como a angústia de Jacó. E este período de sofrimento e julgamento vai ser 1000 vezes pior do que o Holocausto para o povo judeu. 2 vezes, 1/3 dos habitantes do mundo será exterminado. 2 vezes. E é um período de sofrimento e julgamento terrível. Na metade do capítulo 19, encontramos Jesus Cristo voltando para a terra, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sentado num cavalo branco, e junto com ele, veja bem, o exército que está no céu. Não é o exército do céu, esses seriam os anjos. Por sinal, os anjos estão presentes nesta ocasião, mas este é um outro exército, sentados também em cavalos, com mantos brancos de linho finíssimo, que sempre na Bíblia representa salvação, alguém que tem sido redimido e os pecados removidos, e estes vão voltar com ele para reinar junto com ele durante os próximos 1000 anos, o que é descrito então no capítulo 20. E olha, 6 vezes no capítulo 20 diz que é um período de 1000 anos. Todos os outros números no livro de Apocalipse são literais. Não tem nenhuma figura em termos de números. 7 anos, 3 anos e meio, 1260 dias, tudo é literal lá. Por que não os 1000 anos? Tem alguns que dizem, isso quer dizer um longo período de tempo. Não, 1000 anos, é um longo período de tempo, mas se sabe quanto tempo? 1000 anos. E 6 vezes é repetido. Se dissesse uma vez é suficiente, mas quando se repete tanto assim, devemos prestar atenção. Chegando no final de 20, nós temos então o julgamento do grande trono branco, nós temos a descrição dos novos céus e a nova terra, Nova Jerusalém, e então, capítulo 22, entrando na eternidade. Então, o que acabei de mostrar é que esse cronograma é uma descrição do livro de Apocalipse. Então, como é que os que não acreditam num retorno pré-milenar, como é que eles interpretam o livro de Apocalipse? Eles dizem que é cheio de figuras e, na realidade, só fala sobre a volta de Cristo em várias reciclagens desta visão do retorno de Jesus Cristo. Então, o milenismo diz que não tem milênio, que Cristo vai voltar e, estamos então na eternidade. Não tem milênio. O pós-milenismo, pior ainda, diz que estamos atualmente no milênio. Olha, um dos detalhes sobre o milênio é que Satanás vai ser amarrado. Na sua experiência, diria que Satanás no momento está amarrado?
Eu não encontro isso no mundo que eu vivo. Satanás está vivo e ativo neste mundo. Ele não está amarrado agora. Apocalipse 20 diz que ele vai ser amarrado durante 1000 anos. Então, os pós-milenistas dizem que estamos no milênio já, mas parece que o Satanás tem uma corrente bem comprida, hein, para poder agir tanto assim, sendo algemado. Antes de proceder, acho que talvez momento bom para abrir para perguntas. Eu sei que devo ter excitado alguma coisa por aí. Se alguém quiser perguntar, e também, qualquer hora que quiser, estamos aqui para aprender, pode levantar a mão. E se eu não tiver a resposta, vou pesquisar essa noite e voltar amanhã para tentar responder. Sobre este gráfico, algum detalhe, alguma coisa? Enquanto estiver pensando, uma coisa que eu sei que pessoas têm dúvida é como é que tem essas duas seitas. Afinal, o retorno, o segundo advento de Jesus Cristo. Olha, o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. De certa forma, é ligado, é claro, mas ele não vem até a terra no arrebatamento. Ele vem até as nuvens e nós vamos subir para estar com ele. Então, o retorno de Jesus, a segunda vinda, é na revelação e é descrita no livro de Apocalipse. E, por exemplo, Mateus 24 e 25, nós temos também detalhes sobre estes eventos. Nenhuma pergunta? Pode falar. Desculpe, irmão, tinha uma senhora ali atrás primeiro. Depois o irmão Pedro pode falar também. Tá bem. Pode falar. Mateus 24 e 25 não é um arrebatamento. Não, eu acho que não. Porque a pessoa que é levada lá, os dois estão moendo e uma é levada para julgamento, a outra é deixada para participar do milênio. Então, creio que tem a ver com aquela segunda seita, o que vai haver no final da tribulação. Isso é outro assunto bastante grande também. Tá, deixa eu passar então para mais detalhes sobre a tribulação, e com isso estamos... tem a pergunta. Desculpe. Não faz mal. Sobre a vinda de Jesus nas nuvens, né? Se quando ele descer nas nuvens, todo o olho verá, ou só quem for arrebatado? A Bíblia não deixa bem claro. Nós salvos, vivos até aquele momento, ou mortos em Cristo. E aquela frase, em Cristo, é uma frase técnica, muito importante. Os salvos do Antigo Testamento, judeus do Antigo Testamento que creram, não estão em Cristo no mesmo sentido. É certo que não há salvação fora Cristo. Mas aquela frase em Cristo tem a ver com aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, com o batismo do Espírito Santo. Aconteceu pela primeira vez no dia de Pentecostes, não houve no Antigo Testamento. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? Nós, batistas, devemos saber o que significa a palavra. A palavra baptizo quer dizer colocar dentro de. Quando se trata de batismo nas águas, é colocar dentro da água. Por isso que não acreditamos que jogar um pouquinho de água na cabeça é suficiente. Tem que ser submerso, tem que ser colocado dentro de. Então, o batismo do Espírito Santo, que aconteceu pela primeira vez no dia de Pentecostes, é o ato pelo qual o Espírito Santo coloca o novo convertido dentro do corpo de Cristo. Ele começou a formular o corpo de Cristo no dia de Pentecostes, que é outro termo para a igreja, para os salvos deste período de tempo. Então, judeus salvos no Antigo Testamento não são componentes da igreja. Israel e igreja são duas entidades distintas em toda a Bíblia. Ambas são salvas, judeus salvos e crentes de hoje em dia.
ambos têm um futuro. Esse futuro vai ter muita semelhança, mas continua uma distinção entre os salvos pós-igreja e os salvos, por exemplo, durante o período da tribulação. Já estamos entrando neste assunto, chegando já para Daniel 9, vai ter muitos salvos durante a tribulação. Como é que eu posso dizer isso? Para começar, tem 144 mil logo no início. 12 mil de cada tribo de Israel. Estes tribos são literais. Vai ter 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil das outras tribos. E estes são judeus. Quem são eles? A Bíblia não nos dá mais detalhe, mas acredito que devem ser... Se o arrebatamento acontecesse hoje, esses deveriam ser, então, judeus no momento que estão pensando, considerando, talvez no Brasil dizem estão namorando com o Evangelho, mas não chegaram a tomar uma decisão. E interesse, mas não são salvos. No momento que acontece o arrebatamento, vão dizer, puxa, eu não entendi, agora entendo. E creio que vão ser salvos dentro dos primeiros dias da tribulação. E veja bem, o trabalho deles, eles são missionários durante aqueles 7 anos. E missionários bons, sem dúvida qualquer, escolhidos por Deus para este trabalho. Hoje em dia, se contar todos os missionários em todas as nações, em todo o mundo, temos aproximadamente 50 para 55 mil. Isso inclui muitos que eu diria que não estão fazendo o trabalho de Deus. Então, imagina quase 3 vezes este número, 144 mil missionários fiéis e corretos na sua teologia, fazendo o trabalho de evangelismo, de missões. Imagino que vão ter muito sucesso. E sabemos, por exemplo, que no final da tribulação, lembre-se no texto onde João vê o número dos redimidos debaixo do altar. E o anjo pergunta, quem são estes? Ele diz, eu não sei, o senhor que sabe, pode me explicar, por favor. São estes que saíram da tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, muitas pessoas vão ser salvas durante a tribulação. Sempre é bom lembrar o seguinte, a ocasião, a oportunidade de aceitar Jesus Cristo é agora. E a única coisa que termina com esta oportunidade é a morte da pessoa. Depois da morte não há salvação. Estou falando do ponto de vista humano sobre a decisão de aceitar Jesus Cristo. Sabemos que é pela eleição que a pessoa vai aceitar ou não. Mas estando vivo, o ser humano tem este convite de crer em Jesus Cristo. Então, quando acontece o arrebatamento, isso não vai acabar com a possibilidade de alguém ser salvo. Por outro lado, tenha cuidado. Se estiver aqui hoje, está namorando com o Evangelho, não sabe se ainda crê ou não, está pensando, não deve pensar, eu vou então aguardar depois, aí eu vou me converter, vou aceitar. Você não pode ter essa certeza. E, pelo contrário, a verdade humana é, rejeitando agora, normalmente não vai ter mudança de pensamento. Lembre-se do rico e Lázaro. O rico estava no inferno, sofrendo, e ele diz, mas, por favor, mande alguém dos mortos para contar para os meus irmãos. E qual foi a resposta de Deus? Eles têm, Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia e já estão desacreditando. Nem se alguém voltar dos mortos, eles vão mudar o pensamento. E olha, é exatamente o que aconteceu. Jesus Cristo voltou dos mortos e tem pessoas que rejeitam. Então, é por isso que a Bíblia diz, hoje é o dia de salvação. Ninguém tem certeza de amanhã. E não deve demorar ou ficar pensando, eu vou esperar segundo turno para
a minha oportunidade. Tá, voltando para e temos uns 5 minutos para resolver antes de o coffee break que ele falou. Muito bem. É no livro de Daniel, capítulo 9, que nós lemos esta profecia a respeito dos 7 anos, e alguns dos detalhes aqui neste gráfico. Veja bem, tem o arrebatamento, a igreja é removida. Coloquei ali preparo, um período, não se sabe quanto tempo, e não precisa muito tempo. Mas durante este intervalo, esse período, o anticristo vai aparecer. Segundo os outros capítulos de Daniel, alguns que já estudaram, vai ter uma ligação de 10 nações. Entre estes 10 nações, vão ter 3 que vão predominar. E o líder de uma destas 3 é que vai assumir uma ditadura mundial. Então, estes eventos necessitam algum tempo. Eu creio que em nossos dias, uma coisa dessa poderia até acontecer rapidamente. Eu me lembro bem, antes da União Europeia, quando tinha 7 nações. Aí depois, 8 nações. Só faltava mais 2 nações e entraram 5. Agora temos demais. Aí começou a regressar, e essa questão, será que as 10 nações são o mercado comum europeu? Pode ser, mas tenha sempre cuidado de procurar um evento do nosso dia dentro das Escrituras e dizer com firmeza isso, porque não se sabe até depois dos eventos. Então, eu coloquei ali um pequeno período de preparo. Aí temos, então, a 70ª semana de Daniel. E vale a pena ler o nosso texto nesta ocasião. Encontra-se em Daniel 9, começando no versículo 24. Daniel é dado esta profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Agora, pergunta ligeira, aconteceu estas coisas ainda? Essas coisas aconteceram? Não. Vou dizer mais no segundo período, mas não aconteceu ainda. Então, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isto já aconteceu, vamos ver quando, até ao ungido, ao príncipe, que é uma referência ao Messias, a palavra ungido é Messias, ou Jesus Cristo. Isso já aconteceu. Até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Uma boa pergunta para o intervalo. Por que essa distinção? 7 e mais 62. Por que não diz logo 69? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, o Messias, e já não estará. E a palavra morto aqui é uma palavra bem violenta. É mais do que só faleceu. Ele foi exterminado. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, este príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. A frase que Jesus Cristo citou em Mateus e Marcos como sendo ainda futuro. Não tinha acontecido ainda no tempo de Jesus. Isso é bem claro.
coisa futura, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vendo no gráfico aqui, nós temos esse período de 7 anos dividido em 3 anos e meio, relativamente um período de paz, porque este príncipe que há de vir vai fazer uma aliança com Israel, permitindo o seu retorno para a terra. Já estão retornando, mas não podemos dizer que retornaram. Aproximadamente 1/3 da população judia no mundo inteiro mora em Israel. Tem mais judeus na América do Norte do que tem em Israel. E tem outras populações ainda grandes de judeus que não retornaram ainda. Estão retornando, sem dúvida, mas não podemos dizer que já voltaram. Esse pacto que o anticristo vai fazer, o príncipe que há de vir, vai permitir a volta, vai ser grande vantagem, inclusive a reconstrução do templo. E haverá um templo neste período, porque diz aqui que essa pessoa que representa uma abominação vai se colocar no templo e exigir que o louvor seja direcionado a ele. Isso vai acontecer na metade deste compromisso, desse pacto de 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai romper o pacto, e a segunda metade, a angústia de Jacó, vai ser um período de perseguição terrível. Então, vendo ali na parte superior, eu estou olhando lá porque a minha tela está lá, vocês podem olhar aqui. Temos os julgamentos descritos em Apocalipse de 6 até 19. No final deste período é que Cristo vai voltar, metade do capítulo 19, para reinar, julgar ao anticristo, e ele vai então, Jesus vai entrar no seu reino de 1000 anos. Então, vamos tomar um intervalo, um cafezinho, e na volta penetrar bem aqui em Daniel capítulo 9. Posso concluir esse pedacinho com oração? Senhor, eu quero te agradecer pela a clareza da Bíblia. Muitos têm caído em outras posições e opiniões diferentes, mas cremos, Senhor, que o Senhor nos deu este livro com o propósito de comunicar, e que essa comunicação fosse feita através de linguagem humana normal, e que devemos, então, interpretar literalmente. Peço, Senhor, que me guia e todos estes irmãos na procura deste sentido literal das Escrituras e na sua aplicação apropriada sempre. Isto rogamos em nome de Jesus. Amém.